Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Agradecer-te aí pela sua paciência, por estar com a gente, com esse carinho, né? Quero mandar um abraço para toda a equipe da FEAL que está lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você. Muito bem. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, Fernanda Pérez Garcia. Eu acho que ela deve ser algum ancestral meu, porque a família dela é da Espanha. Eu também é da Espanha, então Garcia, tem alguma coisa aí, Fernanda. Hola, ¿qué tal? Bien. Olá, que está bien. Estoy bien. Bom dia, alvorandos. Bom dia, começando aí com alegria, com motivação. Não deixe o desânimo pegar vocês. Vamos continuar nessa saga, com essa jornada da agenda cristã. Vamos nos forçar a entrar na vibração de muita luz, de muito amor, esperança e fé, que é isso que nós e o mundo inteiro precisa, né, Nando? Com certeza, Fernanda. E aí a gente vai semeando aí pelo caminho, espalhando sementes. Esse trabalho da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, é um trabalho de, né, de levar sementes a muitos corações. E a gente está trazendo aqui do livro Agenda Cristã. Eu tenho um exemplar que, para quem está nos vendo, exemplar ele é azul, né? Ele tem uma letra Agenda Cristã em amarelo. E está escrito aqui, ó, Francisco Cândido Xavier, que é o, né, que psicografou essa obra, e pelo espírito, né, que é o autor espiritual desse livro, André Luiz. E aí a gente chega aqui no capítulo 13 agora, né? A gente vem aí trazendo capítulo a capítulo, e o capítulo se chama Realmente, né? Então aí ele diz aqui, ó, a tempestade espanta. Entretanto, acentuar-nos-á a resistência se soubermos recebê-la. Eu lembro, Fernanda, que o bambu, que é uma das plantas, ou considerado árvore, pela estrutura dele, quando acontece a tempestade, ele flexiona, né, aquele ventania. Esses dias a gente teve uma ventania aqui na nossa região, São Paulo. E aí ele flexiona, deixa o vento passar e daqui a pouco ele sai de pé, de volta. Então, quando ele fala isso aqui para nós, é se a gente souber receber, né, essa tempestade, né, Fernanda? Sejamos bambu, né, Nando? Enverga, mas não quebra, né? Não é a mesma coisa que aconteceu quando aqui a gente tinha mamoeiro. Com a ventania que teve, não deu para recuperar o mamão. Não deu para recuperar o mamoeiro. Até a vizinha que fez doce de mamão verde, né? Ela deu para a vizinhança inteira aqui, mas infelizmente o vento, a ventania não deu. Então sejamos bambu, verga, mas não quebra. Então assim, na vida, né? A tempestade vai chegar, vai bater na nossa porta. A questão é, a gente se prepara para a tempestade? Quando a gente está tudo bem, a gente fica acomodado. É o comodismo. Ah, tá tudo bem, sempre foi assim e assim sempre será. E não vou fazer nada, vou continuar fazendo as minhas atividades. Mas a gente tem que prever o que pode acontecer e como nós vamos reagir a determinadas coisas que podem acontecer na nossa vida. A vida é uma instabilidade, a vida não é constante. É instável. Uma hora a gente tá bem, uma hora a gente tá up, né, lá em cima, outra hora a gente tá down, lá para baixo.
né? Então, assim, como que a gente lida com essas circunstâncias da vida? Orando, refletindo, filosofando, mesmo parecendo doidos, mas sejamos doidos da vida. Mas vamos pensar, tá, está acontecendo isso. Eu não previ que isso iria acontecer na minha vida. Tá, mas neste momento presente, o que que eu devo fazer? O que eu não fiz no meu passado que agora eu tenho que tentar corrigir para não impactar o meu futuro? É questão de tentar pensar em possibilidades. Deus nos deu o dom da criatividade. A questão que muitos de nós, quando somos pequenos, nós somos podados da nossa criatividade, da nossa cocriação. Os pais, às vezes, não têm ideia, coitados, né? A gente não pode culpar eles, né? A gente tem que, aos poucos, tentar entender para a gente não fazer com a futura geração. Em podar, isso não pode, não pode isso, ficar podando demais. Você acaba fazendo com que a criança perca o encanto da vida, perca o encanto da criatividade, que é a cocriação, que é Deus em nós. A criatividade é a demonstração do divino que há em nós. E a gente muitas vezes deixa morrer essa criatividade que todos nós temos. A criança é uma parte do divino presente na Terra. Quanta você vai falar para a criança, como já aconteceu quando eu era evangelizadora infantil, de eu ser criticada por uma criança, falar, tia, não é assim que conta uma história. Aí eu perguntei, mas então como que é que se conta a história? Me explica. Uma criança devia ter os seus 7, 8 anos. E aí ela, assim, tia, você tem que imitar, tem que fazer a voz do personagem. Tem que fazer. Como seria a voz desse personagem? Então a gente vai motivando também a criança a fazer as vozes. E a gente aprende muito com isso, que a gente resgata o infantil nosso, a nossa criatividade que a gente aos poucos foi se perdendo. Então, isso foi um aprendizado tão grande na minha vida que eu compartilho com vocês, para vocês olharem a criança externa, quem é professor, né, que cuida de crianças, olhar com carinho para essas crianças. E também para sua criança interior, porque é um reflexo do que a gente perdeu. E essa criatividade é que traz a solução para muitos problemas da nossa vida. Exato. A gente tem que resgatar isso e colocar aí, né, como um elemento, como uma parte, vamos dizer assim, vai de uma receita, como um ingrediente, justamente para a gente lidar com as tempestades. Porque o lado, né, o lúdico, aquele lado de imaginação da criança, se ela, né, começa a estar diante dessa tempestade, ela vai encontrar uma saída, né, para entender, é um dragão, é alguma coisa, ela vai, né, esse lado aí que a gente tem que resgatar como um ingrediente muito importante para a gente lidar com situações difíceis, né? Ele fala aqui, ó, a dor dilacera, né? Com certeza. Mas aperfeiçoar-nos-á o coração, se buscarmos aproveitá-la. Quantas pessoas que a gente já teve oportunidade de conviver, pessoas que a gente se relaciona e que passaram por momentos de muita dor, né? Aí ela passa por aquele momento de muita dor e aí você observa uma transformação naquela pessoa. Ela começa a lidar com a vida diferente. Ela começa a olhar e até tentar passar para as pessoas, né? Para que a pessoa não precise passar por aquela situação que ela passou. Mas a dor, de alguma forma, foi o buril que fez com que aquela pedra bruta se transformasse, né? Então a gente vê pessoas que passaram por esse buril como pessoas que estão melhores, né? Aquelas que sabem aproveitar, aquelas que, como ele disse assim, souberam receber a tempestade, né? E aí a gente vê que a dor ela realmente lacera, né? Que ele fala aqui, mas o coração vai se aperfeiçoando, né, Fernanda? Sim, se a gente pegar essa informação que você nos deu, com
Com a outra parte, que eu falei sobre criança, se a gente unir a criatividade que a criança tem com o amadurecimento durante o tempo, unir os dois, a, a perfeição, não é perfeição absoluta, que perfeito mesmo é só o Criador mesmo, mas o equilíbrio de não se desespere. A gente vai entrar em desespero, mas é passageiro o desespero. Porque a gente tem um vídeo que tá dois mentores e a menina gritando, berrando, vi no Instagram, brava. Ai, por que que isso aconteceu comigo? A dor, né? A dor dilacera. E sobe correndo as escadas. E aí, o mentor dela fala: e agora? O que que a gente faz? O outro, né? O outro anjo, o mentor, falou assim: espera, ela tá estudando a doutrina espírita. Calma. Peraí, se ela tá aprendendo a doutrina espírita, se ela tá assim, se ela tem esses percalços, ela tá nos dando mais trabalho, né? Aí o outro anjo, sim, é mais trabalho pra gente. Ah, não, eu queria estar na rede no céu. Eu queria estar de boa. Quer dizer que ela vai ter que aprender? Sim, a gente vai ter que ter paciência. Quer dizer, até os mentores sentem uma dor diferente. Tipo, ainda ela não aprendeu? Não, calma que ela está estudando, isso vai passar. Essa tormenta, essa tempestade, realmente, né? A realmente, né? Dentro do zero, vai passar. Vai passar. Então a dor dilacera, mas aperfeiçoa-nos no coração. Porque se não é pelo amor, é pela dor. Infelizmente, depende do destino que a gente traça o nosso destino através das nossas escolhas. É o livre-arbítrio. Ah, por que que isso está acontecendo comigo? Você escolheu. Não tente terceirizar essa dor sua. A dor é sua. Tenta acolher sua dor, fala, que caminho que eu fiz errado? Esse é o caminho que eu percorri. Eu deveria ter ido para esse caminho. Como que eu posso consertar? Ah, vamos usar a criatividade da criança. Vamos contar a história nossa para nós mesmos, né? Vamos ver. Eu sou o protagonista da minha história. O que que eu, como protagonista, estou fazendo de errado? Você está assistindo sua imagem num filme. A sua imagem ali. A gente muitas vezes fala, não faz isso, não, não, não. Ele vai para o outro lado. O mentor, eu acho que é a mesma coisa. Ele vê a gente falando, não, não. E a gente vai, faz a coisa errada, porque ele não tem como nos conduzir para onde ele quer, porque é o livre-arbítrio. Ele não pode tentar interceptar 100%. Ele dá insights para gente, ele dá ideias. A gente tem aquela intuição, sabe aquela intuição? Ai, na minha cabeça tá falando para eu ir para esse caminho. Ah, mas eu quero ir para aquele. Aí o mentor só bate a testa assim, fala, bate a mão na testa, fala: "Ah, não, não acredito, mas eu não posso fazer nada". Então, assim, mesma coisa que um terapeuta fala pra gente, tem coisas que tá fora do seu controle. Então, é isso que eu falo pros mentores. Tem coisa que tá fora do seu controle, mentor. Segura aí, sua responsabilidade tá aí, a minha tá aqui, a das minhas escolhas, mesmo erradas. Né, Nando? Eu acho que tem anjo da guarda aí que a maioria tá careca, porque arranca os cabelos só de ver o que pode acontecer com o seu tutelado ali, né? E quando você falou daquela frase, né, que é muito famosa dentro do espiritismo, se não for pela dor, né, se não for pelo amor, vai pela dor. Mas a dor, como o André Luiz nos fala aqui, né, que nos dilacera, ela vai aperfeiçoar o quê? O coração. Aí você vai pelo amor, né? Então quer dizer que é por aí mesmo o caminho. Ele fala aqui, ó, a incompreensão dói. Contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender, né? Que é os dois lados da moeda, né? Tem o lado da incompreensão e o lado da compreensão. Quando a gente é incompreendido e às vezes a gente vê uma situação do outro
que a maioria não iria compreender, você compreende, fala assim, ah, mas agora eu passei por uma incompreensão, eu sei como é que é isso. Então eu compreendo essa pessoa. Então muitas vezes é assim. A gente precisa passar por uma situação para entender. Aí a gente fala, ah, é karma, dor, sofrimento, mas isso tem algum objetivo. Isso tem alguma coisa que vai clarear o nosso caminho. De alguma forma, está sendo um mestre para nossas vidas. De outras vezes, às vezes a gente passou por cima de tudo isso e foi encontrar um paredão lá na frente, onde a gente se esborrachou. Aí agora tem os sinais aí para estão pondo placa para gente, falando assim, olha, cuidado, não vai, diminui a velocidade, né? Então a gente tem que tomar esse devido cuidado, né, Fernanda? É, bater no muro dói, né? Quando bate no muro, Nando, pelo amor de Deus. É, realmente, e assim, a parte que você leu, né? A incompreensão dói, eu acho que está muito atrelado ao egoísmo, né? A questão que, eu estou certo. E tem muitas, às vezes, tem pessoas que a gente tem que lidar assim. Acho que os mentores muitas vezes fazem isso com a gente. Eu vou tentar fazer com que ele pense que a ideia é dele. Porque aí, como é o ego, né? Vou alimentar o ego de uma outra maneira para falar assim: nossa, eu tive a ideia. E na verdade a pessoa não teve ideia nenhuma. Uma pessoa meio que deu, tipo, tentou fazer a outra pessoa pensar. Será que tá tentando, tá compreendendo o raciocínio de manipulação? Como que às vezes o espiritual também age com a gente. Ai, porque aí vem o ego. Eu tive a ideia. Eu que não. Ah, o eu, né? Eu que. Aí o mentor fala assim: não foi você, não, fui eu. Tá? Mas tudo bem, eu dou o crédito para você, né? Então, assim, a incompreensão é se a gente tirar um pouquinho o ego de jogo e sermos humildes, como Jesus nos ensinou, a tempestade vira um chuvisco. Ela existe. Mas ela não é tão grande como a gente tem uma incompreensão, né? A gente tem uma interpretação irreal do que realmente está acontecendo. E a gente, muitas vezes, acontece coisas na nossa vida, como a gente terceiriza muitas coisas, e quando a gente é humilde e reconhece as ações incorretas que fazemos, opa, eu errei. Peça perdão quando você erra. Isso não te deixa fraco. Esse negócio tipo, isso vai me deixar fraco, a pessoa não vai ter mais respeito por mim. Eu já ouvi muito isso. Eu não faço isso porque eu vou perder o respeito. Não. Da onde que surgiu isso, perder respeito? Ao contrário, ao meu ver. A pessoa vai se aproximar de você. Nossa, ela é humilde. Então, rola o quê? Respeito em ambas as partes. Eu vejo desse jeito. É um amadurecimento, né? E aí é uma oportunidade de você compreender a ti mesmo, verificar aonde você tem que ir agora, a partir de hoje, tá? Você fez coisa errada? Ok. Assuma a sua responsabilidade, realmente com coração e alma. Não fique varrendo por debaixo do tapete, que o tapete não vai esconder por muito tempo. E aí, o que acontece? Alguém vai abrir o tapete, e aí o vento vai bater e vai espalhar para tudo que é lugar. Não fica por muito tempo, né? O pó tá por aí, o vento leva nas quatro direções. Então a gente tem que pensar muito nas nossas ações. É, a pessoa vai colocando tanta sujeira debaixo do tapete que o tapete fica ondulado, ela sai tropeçando nos próprios lixos que colocou lá debaixo do tapete. Então, é isso mesmo, a gente não pode ficar escondendo as coisas que tão, às vezes elas ficam tão nítidas para as outras pessoas, e a gente acha que está escondendo. A luta perturba, perturba mesmo. Lutar não é fácil, não. Todavia, será portadora de incalculáveis benefícios
se lhes aceitarmos o concurso. Então, tá aí. A luta, o suor. Ah, não estou até ganhando o suficiente dentro desse trabalho, né, na área de trabalho, mas você está precisando de manter a tua casa, se alimentar, estudar. É um sacrifício, é uma luta, ela perturba. Porém, a gente tem que ver os benefícios que ela está nos trazendo, né? Como ele fala aqui. E a gente vai aceitando, não aceitando a ponto de também a gente virar aquele tapete que está com a sujeira por baixo. Não é tapete, a gente não é para ser pisado, mas a gente tem que ter um certo grau de suportação, né? Senão a gente não para em lugar nenhum. Senão a gente não sustenta, né, a nossa vida, né, Fernanda? Exatamente. E a luta, Nando, a luta. hum, Primeiro que eu acho que Deus não quer que a gente lute. Eu acho que Deus quer que a gente viva. Viva leve. E se for para lutar, lute com você mesmo e não pelo outro. Em que sentido lutar por você mesmo? Pelos demônios que você gera em você. Então, a gente, os demônios, seja lá como você define a sua sombra, olhe para ela, encare sua sombra, encare mesmo com firmeza. Olhe no espelho, quais são suas sombras? Quais são os meus? O que que eu preciso melhorar? Porque muitas vezes a sua sombra é o que faz você não ir para a frente, faz você não evoluir. Então, olhe, sim, eu tenho isso para melhorar. Isso é o que me causa vulnerabilidade. E olhar para esses pontos com amorosidade. Jesus fez isso com Maria Madalena, olhou as sombras de Maria Madalena, que o nome dela era outro nome, parece, que eu acho que está no The Chosen, que era um outro nome, e depois ela muda de nome por conta que ela viu a luz, né? Eu acho que o nome dela era Lilith, se eu não me engano. Maria Madalena era Lilith. E ela tinha vários demônios, né? Vários demônios, coisas mal resolvidas, né? Ela até falava, tipo, como se ela tivesse, vamos dizer, hoje em dia não se fala mais nessa palavra incorporada, né? Então ela tinha isso nela. Quando ela viu a luz, viu Cristo e se equilibrou, parou-se toda a angústia, todo o tormento. Então ele acessou as suas trevas. E a gente tem um lado que é a centelha divina, a gente tem uma parte que é crística, que é Jesus em nós. Então, vamos adentrar nosso submundo. Vamos adentrar quem é mulher, adentre sua Perséfone, né, que é a deusa do submundo. Quem é homem, adentre seu Hades, né, que é um deus do submundo. Então, assim, adentre isso. Que eu tô lendo agora o livro Mulheres que Correm com Lobos, né? Então, assim, é muito. A psique humana é muito profunda e tem vários arquétipos, né, Nando? A respeito de como funciona, que é complexo, não é simples, o cérebro humano, né? E tem várias histórias, né? Agora, a última história que eu li do livro foi a história do Barba Azul, que eu recomendo muito todo mundo ler a história do Barba Azul, que é você encarar os 10 comportamentos seus que te sabotam. Os 10 comportamentos que te sabotam, que faz você ser o Barba Azul. Que a história do Barba Azul, resumindo, é que a mulher era submissa, casou com esse Barba Azul, casou, e aí ele fala: não abre aquela porta. E as irmãs foram lá, vamos acessar. E a chave sangrou. Sangrou. E ela, ai, vou ter que esconder. É o negócio de esconder, né? Aquele negócio da sujeira debaixo do tapete, né? Vou esconder. E ela guardou o quê? Dentro, porque ela viu o que que tinha atrás da porta? Mulheres mortas, né? Tinha mulheres, né? Que ele desencarnou elas. E ele falou, não acesse. Ela era a sétima esposa dele. E aí, quando guardou no armário, né? Sujou toda. A chave continuou sangrando. Então, tem toda uma simbologia de não ser submisso, saber se equilibrar,
as máscaras que a vida nos faz ter, né? E assim, não seja perfeccionista. Não precisa ser perfeito, não existe perfeição. A curiosidade é boa, não é ruim. Curiosidade é boa. Então, assim, tem 10 comportamentos do Barba Azul, que tem vários que, assim, se eu falar muito, a gente vai perder o fio da meada da agenda cristã. Mas é a psique. Então, assim, o desespero diante da vida, né? O desespero destrói diante dele. Porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. Então, assim, você pode se. Acontece mesmo, a gente entra em desespero, a ansiedade toma conta. O que que eu faço? O que que eu faço? Foi o que ela fez. Tá ali. Não tem como esconder, né? A questão é como que você vai resolver? No amor, mas siga o caminho do amor. Pense, o que que Cristo falaria para mim? Falaria para vocês, né, ouvintes? Então, e cultive, tenta, vamos lá, eu falo para mim, falo para vocês, vamos tentar cultivar a serenidade. É difícil? É difícil. Não é fácil. Né, Nando? Verdade, verdade. E aqui ele coloca aqui, ó, o ódio escurece, no entanto, descortina, bendito horizonte à revelação do amor. Então, o ódio deixa tudo escuro, as nossas vistas escurecem, a gente passa a perder a nitidez do que a gente está procurando ver, né? Isso é verdade. Não, no entanto, passar por isso, ele diz, né, que descortina bendito horizonte a revelação do amor, né? Porque é aquilo que às vezes a pessoa está entre o ódio e o amor, entre o ódio e o amor, né? Existe esse lado, essa duplicidade. Então, às vezes a gente sente, tem esse sentimento, né? Ele vai deixar a gente numa perturbação muito grande, num desespero, como falou anterior. E depois isso pode descortinar para nós uma revelação, que é o amor. A gente vai saber distinguir. E a gente passou por esse processo e passa ainda por esse processo, né, Fernanda? Entre o amor e o ódio, né? O ódio e o amor, né? Quando a gente lida muito com o amor, é uma luz, uma claridade, uma transparência de enxergar o caminho, a solução vem imediatamente. Você fala, nossa, consegui. Quando você tá com ódio, você se adoece, você despende de energia. Porque você fica doente, você gasta energia. E você não consegue sair do buraco, você não consegue sair do seu poço. Você não consegue, ó, mais um arquétipo, o poço. Você não consegue sair do seu poço. E para você conseguir sair desse poço, você tem que usar ferramentas, ferramentas provindas do Pai. O Pai te dá toda a ferramenta, toda a clarividência para você sair desse poço. A questão é a gente se acalmar, tentar se acalmar, né? Isso mesmo, Fernanda. Boa, boas palavras. E a gente então agora vai para um momento de prece, de oração e de, né, vibrações para mudar essa realidade. Que ele fala que realmente é uma realidade, né? E aí a gente tentar mudar as realidades que a gente vive para melhorar o sentido da nossa vida, da gente descobrir o que é melhor em nós, como a Fernanda já disse, esse lado crístico que existe dentro de nós, que a gente precisa descobrir que a gente precisa colocar ele em evidência no nosso ser e na nossa vida. Então, a oração faz com que a gente se conecte a isso, né? Então, vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações, né? A gente sempre recomenda deixar aí copo de água do lado aí, que os benfeitores vão trabalhar. A Fernanda está lá com o copo dela, eu estou com a minha garrafinha aqui. Aqui, ó. Ah, isso aí, ó. Muito bem. E vai, as moléculas vão mudar aí nessa água, né, os cristais vão ficar todos equilibrados e vai trazer benefício para nós. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos então acessar essa realidade
que muitas vezes parece ser virtual, né? Quando nós falamos de espiritualidade, de amigos espirituais, de anjo da guarda, de coisas que parecem para nós inexistentes, mas é uma realidade, mesmo que seja paralela, mesmo que seja em outra dimensão. Mas essa dimensão existe, e esse contato com essa dimensão existe, isso está mais que provado. Então a gente precisa viver essa realidade espiritual, não é? Para que realmente a gente melhore a nossa situação espiritual na Terra e depois da Terra. Mas enquanto na Terra, mesmo fora do corpo, ou não é incorporado, ou realmente no plano físico, nós precisamos lidar com a realidade de olhar para nós como somos ainda e também tentarmos ver como podemos ser, né, quando essa questão crística mesmo vive e palpita dentro de nós. É necessário que a gente descubra através da nossa mudança de atitude e de comportamento. Pedimos à espiritualidade que trabalha à nossa volta, aos mentores que nós respeitamos, claro, né, que nos ajudam, que nos inspiram e que se preocupam conosco, como a Fernanda colocou, vendo muitas vezes aonde vai dar a nossa atitude, nosso comportamento, a nossa ação. Precisamos nos conscientizar dessa realidade. E aí pedimos ajuda a eles, que eles possam nos inspirar através do campo mental, através do campo espiritual, para que reflita na nossa vida, né? Na vida de reencarnados que nós estamos vivendo. E assim também pedimos ao nosso Mestre, para que possas, Senhor, despertar em nós essa faixa crística, essa energia crística que palpita em nossos corações. Mestre, volta novamente a caminhar entre nós, nem que seja, Senhor, na estrada dos nossos corações. Que venha, Senhor, na Betsaida, em Jerusalém, de nossas almas, a fim de que possamos, Mestre, despertar a nossa consciência, que despertar o amor contido em nós, a luz segura, muitas vezes pela escuridão que ainda nos envolve. Mestre, que nós saibamos olhar para a nossa condição, não é muitas vezes restrita, mas que tenha a opção de se expandir, crescer, porque essa é a lei, esse é o nosso destino, não tem como não avançar. Que a tua luz nos ajude nesse intento e que possamos seguir Jesus. Que a tua bênção encontre em cada coração no planeta, em cada ser, em cada vida, a repercussão da luz do teu amor a nos iluminar. Gratidão, Senhor Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, nessa conexão, né, que fazemos aqui, né, junto com você que está aí. E tudo isso é possível porque tem muita gente ajudando, tem muita gente, não é, colaborando, e mesmo assim ainda falta recurso, porque é uma área que exige muita técnica, muitos equipamentos. A gente precisa da sua ajuda para que a expansão da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior possa chegar a corações que estão lá, muitas vezes angustiados, precisando de uma mensagem boa, de uma energia boa. Então, a gente pede para você se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Sabe como? Entrando no site amigosdaboanova.com.br para se informar como você pode se associar, ou se você preferir, temos a central de atendimento das nossas queridas colaboradoras que estão lá no 0800 12 018 38, no fixo 11 2458 3214, ou no WhatsApp, esse meio de comunicação rápido, fácil, pelo seu smartphone. Então anote aí, baixe no seu celular 11 97 834 2246, é o WhatsApp aí para você conversar, mandar mensagem,
mandar o que você quiser para o clube. E tem também uma forma de você ajudar, né, instantaneamente, espontaneamente, que é o Pix. Temos o Pix, a FEAL reservou uma chave que é um número de celular. Então, nesse número você pode fazer qualquer doação em qualquer quantia, em qualquer tempo. Então, anote aí, é 11 97 261 0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. E se você quer fazer uma sintonia rápida, né, muito mais fácil do que talvez pelo aplicativo, pelo aparelho de rádio, pela TV, né, você está lá com seu smartphone, seu computador, entre lá, coloque na linha de site, né, onde você pode buscar o site www.portalmundomaior.com.br. Colocou Portal Mundo Maior e já vai entrar no site. Se você colocar no Google, na busca, coloca lá, Portal Mundo Maior, aparece também. Você clica lá em Portal Mundo Maior, vai abrir o site, você desce um pouquinho, tem lá, ao vivo, tem um botãozinho para TV, ao vivo, tem um botãozinho para rádio. É bem fácil, só colocar Portal Mundo Maior e você acessa. E dentro dessa plataforma, desse site, você tem várias coisas interessantes. Ó, se você tem curiosidade em saber, vai lá, Portal Mundo Maior. Muito bem, querida Fernanda, vou ler aqui os últimos parágrafos, né, para a gente encerrar esse texto e também as suas, né, reflexões aí, ó. Ele fala aqui, ó, a aflição esmaga, abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque assombra, nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. A prova tortura, sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo, aí ele coloca no final, né? O obstáculo aborrece, temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade, né, Fernando? Esse do obstáculo aqui veio na minha mente a água. A água, se ela vai encontrando obstáculos assim no curso lá de um riacho, de um rio, de um arroio, ela encontrou pedra ali no caminho, o que ela faz? Desvia. É isso que a gente tem que trabalhar aí, né? Com a aflição, com o choque que assombra, com a prova que tortura, né, Fernanda? É bem dualidade isso, hein? Bem dual, né? A aflição e a ação consoladora. Quer dizer, a aflição e depois vem o consolo. Que, assim, tudo passa, né? Chico falava, né? Tudo vai passar. Até a uva passa, né? Então, assim, tudo passa. Então, a aflição é passageira. Depois, vai ter algum momento que você vai ser consolado. Então, o choque, assim, tudo isso é para a gente encarar o que a gente precisa melhorar. Vamos lá, vamos ser adultos, né? A gente não pode ser aquela criança que tem medo das coisas. A criança muitas vezes tem muita criatividade, mas tem um tal do obstáculo que freia ela para determinados avanços. Então, assim, o obstáculo, quando surge, nos aborrece sim, a gente é ser humano. Vai falar que obstáculo todo mundo gosta? Não, ninguém gosta de obstáculo, né? Porém, a gente tem que olhar aquele obstáculo e quando a gente passa por esse obstáculo, por todas as tormentas, por todas as tempestades, o ego é alimentado? Não vou mentir. É. Aí a gente, o quê? A gente tem que torcer por nós. A gente, vai a bandeira, né? Eu consegui vencer. A gente tem que fazer festa a cada conquista nossa, mesmo que for pequenininha. Pode ser pequenininha. Nossa, aí todo mundo fala, nossa, mas ela tá feliz porque conseguiu, tipo, uma coisa tão, ai, né, desmerecendo a vitória que a gente acha que ela foi uma vitória. Porque assim, cada espírito evolui de uma maneira diferente. Para aquele espírito pode ser que já passou por aquilo, já passou, então ele não dá mais crédito, né, Nando, para aquilo que ele já passou. Tipo, aí foi uma vitória que eu fiz festa lá atrás e agora isso daí para mim, como eu já aprendi, fica aquele sorrisinho debochado. E a gente não tem que olhar para essas pessoas.
Sim, e quando realmente nosso irmão, mesmo que pra gente já tenha passado, já conseguimos entender determinadas circunstâncias, a gente tem que festejar com o nosso irmão. Falar assim, é isso aí, parabéns, e festeja, é tão bom. Mesmo a gente tem que olhar com empatia, com amor, falar, nossa, você conseguiu, que maravilha, e não com deboche, com desmerecendo a vitória mesmo pequena. Que eu vejo que o ser humano desmerece a vitória do outro. Então é uma coisa muito feia, né, Nando? Então, assim, e para fechar tudo isso, realmente a gente precisa melhorar. A gente realmente, como é o tema do título de hoje, real, real, oficial e não com ilusão, vamos encarar nossas sombras, sem sombras de dúvida, sem ilusão, sem mágico, usando sim a criatividade da criança e o amadurecimento da nossa mente. Vamos unir o lado do lobo, o lobo esquerdo e direito do cérebro. Não vamos dividir o lobo. Vamos, tipo, emoção de um lado e razão do outro. Vamos unir a razão e emoção para que as duas entrem em equilíbrio, para que possamos, assim, procurar soluções para sobreviver neste planeta e viver com dignidade, que é o que eu vejo que, não digo o Brasil, mas eu vejo, Nando, que o planeta inteiro precisa saber o que é estar digno nesta terra. E a forma de emoção e razão por estar em desequilíbrio, todo mundo está adoecendo. Tem muitos doentes. E hoje eu acho assim, eu peço muito de coração para que eu, o Nando, todos os ouvintes da rádio, o planeta Terra inteiro consiga iluminar as consciências, o coração, para que possamos viver com dignidade, viver dignidade para a gente conseguir ascender, evoluir nesta vida. E se a gente está aqui ouvindo tudo isso, é que a gente quer evoluir. E eu creio firmemente que o nosso mentor, Deus maior, ele está muito feliz pelo nosso esforço diário. É isso aí, a gente tem que buscar essa condição mesmo, e ele nos deu essa oportunidade, a gente tem, né, esse direito de conseguir isso. Então, os amigos aí, como o André Luiz nos trouxe essa lição de hoje, para que a gente realmente possa assumir a nossa parte boa dentro dessa história. Não é só ficar lamentando lá o passado, o que fizemos de errado. Não, é a gente procurar fazer o melhor. E quando é que a gente vai esperar? Ah, só na outra encarnação ou daqui uns anos lá na frente? Não, é agora, é já, né, Fernanda? Então, Fernanda, estamos chegando ao final de mais um Alvorada. Aí as suas considerações finais aí, para a gente encerrar aqui. Você já aproveita e já despede aí do pessoal também. Sejamos, meus irmãos, sejamos equilíbrio, razão e emoção para podermos conseguir percorrer essa jornada que o Criador sabe que nós somos capazes de percorrer. É isso aí, então, muita paz aí, muita luz, muito amor, muita esperança no coração, na mente e no espírito. E até o próximo programa Alvorada. E agora aquele tchau de sempre, Fernanda. Tchau, tchau, Fernanda. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, gente. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.